Sejam todos bem-vindos, o meu nome é Leatrice e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ele é bastante controverso, porque normalmente quando nós falamos nesse termo nós só lembramos de coisas negativas. Eu quero conversar com vocês sobre o guerreiro, esse guerreiro interno que todos nós temos. Geralmente quando a gente fala em guerreiro a gente lembra o quê? Lembra de guerra, lembra de luta, lembra de dor, de sacrifício, de coisas complicadas, difíceis, muito desafiadoras e que a nossa história inteira, ao longo das eras, na Terra pelo menos, é permeada de. Ou seja, nós sempre tivemos muitas guerras. Todas as nossas culturas, desde alguns primórdios lá que a gente vem lembrando, ou que tem algum registro histórico, fala em guerras, fala em lutas. Mas eu quero conversar com você sobre um aspecto do guerreiro, um aspecto das questões das lutas e das guerras que dificilmente a gente lembra que existe. Nós sabemos que para entrar numa guerra, para ser um guerreiro, aquela pessoa que se dispõe, aquele ser que se dispõe a isto, ele precisa de algumas características, ele precisa, inclusive, de algumas virtudes. Por que não dizer assim? Nós precisamos de algumas virtudes. O guerreiro precisa, primeiro, ser disciplinado. E disciplina é algo que eu vivo buscando. Eu mexo que disciplina é uma das questões que eu mais vim trabalhar nesta minha encarnação. Então, o guerreiro, para ser guerreiro, ele precisa ser disciplinado. Tá? Nós vemos filmes, nós lemos na história, nós lemos em livros, nós sabemos ao longo de todos os nossos estudos, inclusive do colégio, não é? Que o guerreiro ele precisa ter horas de treinamento. Isso quer dizer o quê? Ele precisa ter disciplina para isso. Então, para ser um guerreiro, eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Ou, pelo menos, buscar uma disciplina dentro de mim, que é o que eu busco. Tá? Segundo lugar, o guerreiro ele é uma pessoa leal. A lealdade é algo que faz parte do guerreiro. Inclusive, existe um filme que eu sou apaixonada por ele, eu já vi 300 milhões de vezes, como eu já digo, que é o Gladiador. O Gladiador, ele fala de guerras, ele fala de lutas. Aliás, muitos dos nossos filmes falam disso, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada como humanidade. Então, nós não podemos simplesmente negar que existem. Existem, mas nós temos que entender, nós temos que buscar as melhores lições que essas situações nos trazem, porque é o que nós temos de melhor para nos orientar, é o que nós temos de melhor para fazer com que a gente continue caminhando com fé, com coragem, enfim, da melhor maneira que nós conseguimos. E o Gladiador, ele trabalha muito, no meu entender, ele mostra muito essa questão da lealdade. Um guerreiro é uma pessoa leal, é leal aos seus princípios, é leal aos seus conceitos, é leal aos seus amigos. Nós somos leais, muitos de nós somos extremamente leais e nem nos damos conta. Todos nós temos algum tipo de verdade. A vida de cada um de nós é a verdade de cada um de nós. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele disse uma frase que eu considero muito interessante. Ele disse assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Tá? Ele não disse eu sou uma das verdades múltiplas que existem dentro deste mundo ainda. Não, ele disse eu sou a verdade. E todos nós, com as nossas verdades particulares, estamos caminhando para entender esta uma verdade a qual ele se referiu. E não é porque ele se referiu dentro de uma religião, porque ele não se referiu dentro de religião nenhuma, ele estava dentro de uma cultura. Ele veio dentro de uma cultura, ele não veio dentro de uma religião. Que nós, seres humanos, tenhamos, pelos nossos interesses políticos, financeiros, bélicos, nos apropriado das palavras, dos conceitos que ele nos trouxe, dos exercícios, como eu digo, que ele nos trouxe. Bom, isso é outro assunto. Mas ele em si, Jesus, ele não veio dentro de uma religião. Claro, ele nasceu dentro de uma cultura. Nessa cultura existia uma questão religiosa, existia... Aliás, inclusive na época que ele veio, as questões religiosas eram muito mais fortes, porque elas realmente determinavam a vida. Era a questão religiosa e a questão bélica. De novo, o guerreiro. Mas, e é interessante isso, para ser guerreiro mesmo naquela época, ou para ser um estudioso, não é? Os escribas, aquelas pessoas que estudavam as leis, também tinha que ter disciplina.
Porque imagina, nós às vezes temos que sentar umas 2 horas para estudar alguma coisa e já não gostamos muito. Nós precisamos da disciplina para isso. Então todos nós também somos guerreiros, porque nós buscamos essa disciplina. Uma outra questão que eu acho muito interessante nos guerreiros é a questão da tolerância. Tá? Eu tenho que tolerar muitas coisas à volta. Eu tenho que tolerar o frio, eu tenho que tolerar aqueles meus outros companheiros que eu acho que não estão andando bem, que não conseguem fazer o mesmo tipo de exercício que eu faço. Eu tenho que tolerar. Eu tenho que aprender a conviver com estas pessoas, porque eu como guerreiro, eu posso até ser um guerreiro solitário, mas geralmente um guerreiro, ele está no grupo, ele está no conjunto, ele está dentro de um exército, dentro de um batalhão, do jeito que for chamado. Ele não está sozinho. Então ele também aprende a lidar com o grupo, a tolerar o grupo, a tolerar as imperfeições dos outros e inclusive as suas próprias imperfeições, porque muitas vezes talvez ele não consiga atirar tão bem quanto o colega e o colega o incentiva. Eu não estou fazendo uma apologia a guerras, eu não estou fazendo uma apologia a matanças, não, isso eu não gosto, tá? Mas eu estou querendo buscar os melhores aspectos que eu como guerreira tenho que ter para continuar viva. E é o que nós fazemos nas nossas vidas. Nós somos guerreiros no nosso dia a dia. Nós somos pessoas que buscamos ser leais àqueles conceitos, àqueles princípios que nós trazemos de melhor. Porque se não fossem esses princípios, nós não teríamos nem direção, nós não teríamos um norte na nossa vida. Nós não saberíamos para onde estamos caminhando. E independente que a gente conheça ou tenha consciência da nossa missão, algo dentro de nós nos direciona. Isto já é o nosso princípio como guerreiros que nós somos nas nossas vidas. Existe um livro que eu gosto muito, de um autor que é bastante controverso em alguns aspectos, porque muita gente não gosta dele, mas eu gosto muito das coisas que ele escreve, independente da pessoa. Tá? Tem pessoas, por exemplo, que eu não afinizo em termos energéticos, mas eu gosto do que escreve. Isso não invalida o que estas pessoas são, o que essas pessoas trazem de conhecimento. Eu gosto do conhecimento que é passado. Então, este livro chama-se O Guerreiro da Luz, Manual do Guerreiro da Luz, melhor dizendo, que é do... agora me fugiu o nome. Mas vocês logo vão se dar conta de quem é. Tá? E justamente... este livro, ele tem passagens curtas, tá? Maravilhosas, eu considero maravilhosas, porque ele coloca coisas nossas, ou seja, nós como guerreiros de luz que somos, como espíritos de luz que somos, nós trazemos à tona o nosso melhor quando nós estamos vivendo. Porque nós sempre buscamos melhorar. Por mais que a aparência do nosso dia seja de que nós estamos estagnados, que nós estamos procrastinando, que nós não estamos conseguindo sair do lugar, isso é irreal. Porque todos nós estamos caminhando em maior ou menor grau, com mais consciência ou menos consciência. Paulo Coelho, lembrei o nome do autor. Manual do Guerreiro da Luz, do Paulo Coelho. Mas vocês já deviam ter se dado conta de quem era. Mas enfim. O que eu quero dizer é isso. Então, nós temos 3 características listadas até agora. Nós temos a disciplina, tá? Nós temos a lealdade e nós temos a tolerância. Uma outra característica que eu acho muito importante no guerreiro é a estratégia. E, inclusive, isto é falado em relação ao arquétipo do guerreiro. Porque o arquétipo do guerreiro, ele nos traz aquelas questões que nós precisamos, que nós já temos dentro de nós, em relação justamente ao quanto de guerreiros nós já somos nas nossas vidas. E o arquétipo do guerreiro, ele fala algo interessante, que o guerreiro, ele aprende a ser estrategista, não para matar, mas para vencer a si mesmo em primeiro lugar. Tá? Porque é interessante que o arquétipo do guerreiro, ele não fala das coisas em relação aos outros, ele fala da relação comigo, eu comigo mesma, das minhas lutas internas. E nesse sentido existe uma trilogia, 3 livrinhos muito interessantes, que eu agora nas minhas mudanças todas só tenho um, e eu tenho tentado achar e não tenho conseguido. E ele faz um estudo do Antigo Testamento de uma forma muito interessante, a Bíblia e Você. Eu vou encontrar esse livrinho, um que eu tenho, o único que me ficou nas minhas mudanças todas, os outros 2 se perderam.
e com o tempo eu quero resgatá-los, comprar novamente, provavelmente em algum sebo, porque pelo jeito eles não foram mais editados. E ele faz uma leitura, uma releitura do Antigo Testamento de forma a entender que aquelas lutas todas que são faladas ali, elas não foram lutas reais, mas são as nossas lutas internas. É o que nós temos que trabalhar dentro de nós. O nosso eu superior com o nosso eu mais básico. Esse eu que está aqui na Terra, nessa questão mais densa, e que é o que nós temos que reconhecer de melhor em nós, para podermos viver, sobreviver, sair deste marasmo que muitas vezes nós estamos no nosso dia, que achamos que nós não estamos nos vencendo. Tá? Então essa é uma questão interessante, a estratégia. Eu tenho que saber como eu vou fazer para sair da onde eu estou. Muitas vezes eu não tenho o recurso, mas o que é o recurso? Não é uma arma. O recurso é o conhecimento. O recurso é eu saber que eu posso contar com outras pessoas, inclusive pessoas que podem até não ter um conhecimento formal maior ou menor do que o que eu tenho, não importa, mas podem me trazer talvez um clique, um insight, uma luz em algumas questões que vêm sendo trabalhadas dentro de mim que eu não estou conseguindo sair. Às vezes, quando nós abrimos, por exemplo, o Facebook, aparece uma mensagem, o Instagram aparece uma única mensagem que diz, sei lá, qualquer coisinha, e aquilo cai como uma luva e faz com que a gente entenda determinados conceitos que a gente vem tentando juntar dentro de nós para que a gente consiga fazer as coisas terem sentido na nossa vida. Uma outra coisa bem interessante, com o tempo, eu consegui descobrir que joguinhos eletrônicos que tem na internet, que tu baixa no computador, no iPad, no próprio celular, eles me ajudam muito a sair das crises de pânico. Porque a crise de pânico, ela faz o quê? Ela faz com que o meu corpo inteiro ele fique tensionado, tá? Para eu lutar pela minha vida. Porque o meu sistema límbico, ele diz assim, tu vai ser atacada, tu vai morrer. E não tem nada à volta que faça isso. Então a crise de pânico, ela desencadeia a nível fisiológico uma série de comandos, tá? Que fazem com que o nosso cérebro, ele entre em parafuso e não reconheça a realidade atual, que não tem ninguém tentando me matar. Nenhum bicho, nenhuma pessoa, nada. E eu começo com aquelas sensações todas de morte, de medo e de conseguir sair. Então eu descobri que jogos, eles fazem com que eu distraia o meu cérebro, tá? O meu cérebro ele sai daqui do sistema límbico, ele volta para a realidade. Por quê? Porque eu tenho que raciocinar em cima daquele joguinho. Então eu aprendi a jogar, a baixar determinados jogos para jogar. Claro, já mudei vários, alguns eu gosto mais, outros eu gosto menos, já instalei, já desinstalei, já fiz uma bagunça inteira, mas alguns jogos eu mantenho. Tem épocas que eu tiro todos, que eu digo, agora eu não vou precisar, dali a pouco recomeçam as crises, eu digo, volta com os jogos, por quê? Porque eles me ajudam. A sensação, às vezes, que a gente tem é que isso é perda de tempo, mas não é. Por quê? Porque eu preciso sair daquela situação. E eu moro sozinha, e normalmente eu estou sozinha. Então eu tenho que sair. É um jeito de eu sair, eu não tenho com quem estar conversando. E às vezes as crises me dão de madrugada. Como é que eu vou simplesmente pegar o WhatsApp, ligar para uma pessoa, ligar para minha mãe, meu pai, quem seja, né, o telefone, acordar a pessoa para que me escute, para me ajudar a sair da crise. Então obviamente a gente aprende a usar determinados recursos, que nós temos muitos recursos. E um dos últimos jogos que eu baixei, que eu estou achando muito interessante, o meu irmão caçula jogava RPG quando era gurizão, e eu achava legal, mas não entendia muito. E eu assisti um seriado e depois um filme que tem no Netflix, que o nome é Love 020, Love de amor, não é? Love 020, que fala sobre jogos eletrônicos, tipo RPG. E eu achei muito interessante. E eu baixei esses dias um joguinho que é Empires and Puzzles, tá? É um joguinho desses tipo de guerra, que tu tem que criar, tu tem que construir uma cidade, tu tem que construir casas, tu tem os guerreiros, tu tem que treinar os guerreiros. Ou seja, toda uma situação de vida medieval. Claro que a maior parte desses joguinhos lida muito com essas questões, porque é onde a gente tinha os filmes, inclusive, né? A gente tem muita coisa da Idade Média, ou referente à Idade Média, não é? E eu achei muito interessante
que eu estou num processo de limpeza, mais uma vez dentro da minha casa, tudo bagunçado, eu tiro tudo dos lugares para depois organizar e recolocar nos lugares. Por isso que eu digo que o caos é bom, porque a gente, inclusive, descobre coisas que a gente nem lembrava mais que tinha. E eu comecei a organizar a cidadela, as pessoas, as coisas, e me dei conta de uma coisa: eu sei gerir uma casa, eu sei organizar a casa. Se eu consigo organizar no jogo, eu consigo organizar na minha vida. Portanto, mãos à obra, vamos organizar na vida. Então, também nesse aspecto, este jogo está me ajudando. Mas nós estamos falando sobre guerreiros. Ele é um jogo de guerra. E é muito interessante porque numa das fases iniciais do jogo, eu tenho que lutar contra um outro jogador para tomar posse da torre de vigia da cidade, do local. Eu não tenho como entrar nessa torre de vigia se não for através de uma luta. E eu, obviamente, lutei, perdi algumas vezes, eu não entendo muito ainda o mecanismo do jogo, mas tomei posse, passei aquele nível, passei aquela fase, tomei posse da torre de vigia. Ou seja, eu venci alguma questão minha na vida pessoal, ou seja, passei de nível, algum nível dentro de mim, porque o jogo eu associo muito com os níveis das coisas que nós estamos aprendendo, que nós estamos dispostos a modificar, tá? Eu não vejo como uma guerra, eu vejo como uma superação minha, tá? Tanto que eu tô lá num nível parada, eu digo, larga esse nível aí porque eu não tô conseguindo passar, eu não insisto naquele nível, eu volto a níveis anteriores e me fortaleço. Ou seja, se eu não estou conseguindo resolver um assunto na minha vida, eu vou buscar informações. Eu volto naquelas coisas que eu já conheço e eu revejo aquelas coisas, eu reaprendo tudo de novo. Porque a gente sempre vai aprender um detalhe diferente cada vez que a gente relê um livro, cada vez que a gente revê um vídeo, cada vez que a gente pensa novamente num determinado assunto. Então, quando eu não consigo passar determinada fase, eu volto nas fases anteriores e me fortaleço. Mas o interessante é que depois que eu tomei posse dessa torre de vigia, eu já fui atacada várias vezes. Por quê? Porque faz parte do jogo, faz parte da vida. Ou seja, alguém em algum momento, assim como eu tive que vencer aquele nível, e para vencer aquele nível eu precisava atacar alguém, né? Alguém me ataca. Eu já fui atacada várias vezes. E eu acho muito engraçado. Mas a questão não é essa. A questão é que a primeira vez que me atacaram, e que eu perdi, né? Ou seja, eu não tinha pontos suficientes para ter força nos guerreiros que estavam... Eu fui atacada de madrugada, ou seja, eu estava dormindo. Quem ataca é o sistema que faz isso. Eu não faço isso com ninguém. Toda aquela força, todo aquele ganho que eu já venho lutando ao longo das diversas, enfim, fases que eu venho passando, fica lá armazenado para quê? Para servir de base, de segurança para quando eu estou dormindo, eu não estou no jogo. Agora eu estou falando com vocês, eu não estou no jogo, o jogo está lá rolando. E eu fui atacada várias vezes já. Algumas vezes eu venci, algumas vezes eu perdi. Mas o engraçado é que a primeira vez que eu fui atacada e perdi, né, ou seja, uma vez eu ataquei e perdi. Ou seja, eu fui derrotada, eu não consegui passar aquele nível. Eu levei, acho que umas 3 ou 4 vezes para conseguir passar esse nível. E essa vez foi muito engraçado, que a sensação que me deu, a sensação que eu ganhei foi ótima. E a sensação que eu fui derrotada foi estranha. Eu já tinha sido derrotada outras vezes para tentar chegar ali, mas ali agora eu já tinha posse daquela. Continuo tendo a posse. A gente não perde a posse. É engraçado porque o sistema ele faz a gente, ou seja, alguém vai ter que algum dia também fazer isso porque vai precisar passar esse nível. E aí aparece um botãozinho assim, vingança. E eu digo assim, mas por que eu vou me vingar se isso faz parte do jogo? Alguém vai precisar me atacar, ou seja, atacar aquele ponto do jogo para também poder fazer esse passo que eu tive que fazer. Infelizmente, né, de uma certa maneira, ele é necessário para o jogo. E eu associei isso com a vida. Ou seja, aquela pessoa que eu supostamente imagino que me atacou, ela fez o quê? Ela simplesmente agiu conforme a vida dela. Fazia parte do nível dela ela ter que fazer isso de uma certa maneira para poder talvez entender coisas dentro dela. Por que eu vou atacá-la? Por que eu vou me vingar? Faz simplesmente parte do jogo. Assim como eu precisei atacar alguém, quer dizer, no jogo, não é? Mas eu posso ter agredido alguém com as minhas palavras, com o meu comportamento, sem me dar conta muitas vezes.
e faz parte da minha personalidade, faz parte do meu jogo, ela se sentiu atacada. Ela podia ter revidado, como muitas vezes eu podia ter botado lá no botãozinho vingança, mas para quê? Não faz sentido. O sentido é eu entender o jogo. O que é entender o jogo? É eu entender a minha vida, é eu passar as fases, é eu me trabalhar enquanto isso, é eu gerenciar a minha vida, porque eu tenho que gerenciar o jogo. Eu tenho que gerenciar aqueles heróis que sou eu. Quem são aqueles heróis? Quando eu escolho os heróis para me representarem ali, quem é que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo as minhas fortalezas. Eu estou escolhendo aquilo que eu já tenho de melhor. Porque com alguns eu afinizo mais, com outros não. Uns eu coloco mais força neles, os outros eu deixo lá quietinhos para que eles venham a ajudar os outros. Então está sendo muito interessante isso. Estratégia. Então vejam só quantas virtudes, quantas coisas boas um guerreiro precisa ter para ser um guerreiro. Quantas coisas boas nós já trazemos nas nossas vidas, nós já somos como guerreiros das nossas vidas e que estamos aqui desenvolvendo a nossa própria estratégia de vida, a nossa própria característica de luta, de coragem, de amor conosco e com os demais. Eu quis conversar com você sobre isso porque eu acho muito interessante que a gente busque informações à nossa volta. Nós temos muitas maneiras de encontrar maravilhas para trazer e fazer analogia com a nossa vida, com o que nós estamos vivenciando. E eu gosto muito disso. Então eu quero deixar para vocês essa reflexão. Obviamente, dentro da reflexão sobre os guerreiros, nós temos muitas coisas que nós podemos ver, mas muitas mesmo. Este é um dos aspectos. Eu quero conversar sobre outros também, porque cada vez eu percebo coisas diferentes e eu gosto disso, gosto muito disso. Então eu quero deixar para vocês essa reflexão que eu continuo fazendo, claro, toda vez que eu entro no jogo, eu observo muito as questões que acontecem no jogo, a maneira como eu entro, o sentimento que eu estou quando eu entro, a situação de vida que está à minha volta. Eu entro às vezes de noite, às vezes de dia, às vezes, enfim, vários horários. Os jogos me ajudam muito a passar as madrugadas para eu não entrar nas crises de pânico. E não estou dizendo que isso vai servir para todas as pessoas, estou dizendo que para mim me ajuda. E não é necessariamente, esse é um dos últimos jogos. Eu normalmente lido com jogos em que eu tenho que raciocinar as bolinhas caindo, não é? E elas tendo que fechar os níveis. Muito interessante. Então eu entrei nesse mundo sem ter um maior conhecimento dele, porque eu achava bobagem. E estou achando muito interessante porque ele está me ajudando a encontrar respostas dentro de mim. Então, eu coloco a minha experiência para que vocês possam analisar e, quem sabe, ajude alguém. Agradeço muito vocês estarem comigo, muito mesmo, vocês me acompanharem e ajudarem a dividir comigo, como eu digo, as minhocas da minha cabeça. E desejo a todos um dia muito lindo, maravilhoso, uma vida fantástica. Namastê. Muito obrigada por me acompanharem.